Meus irmãos, eu convido a vocês a abrir a Bíblia, se puder. Atos, capítulo 16, do versículo 6 ao versículo 10. Atos 16, capítulo 16, verso 6 ao verso 10. Assim diz o escritor Lucas: e percorrendo a região frígito-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Meus irmãos, esse texto que lemos tem uma lição de Deus que foi para a minha vida. Aqui nós estamos na segunda viagem missionária de Paulo. No registro de Lucas foram 3. Se suspeita que houve 4 viagens. Só que essa viagem, ela é diferente das outras, a primeira e a terceira que ele fez. Porque há um mover de Deus sobrenatural na vida de Paulo. E essa segunda viagem de Paulo me ensinou e nos ensina que a última palavra é a palavra que sai dos lábios do Senhor. Essa estrada que Paulo pega nessa narrativa aqui na segunda viagem, ele nos mostra que a última palavra sai dos lábios dele e o Senhor é Ele que dá o veredito final de qualquer tipo de planejamento que a gente possa assim propor para nossas vidas. Esse texto nos ensina também que nem tudo que a gente projeta, Deus é obrigado a cumprir. A gente vive um período, aqui em especial no Brasil, do eu quero já e agora. Eu quero que o Senhor faça os castelos, né, com as minhas expectativas. Esse texto vai falar ao contrário. Esse texto vai me dizer que Deus tem a sua agenda, que Deus tem a sua soberania, que Ele pode estar na minha agenda, como não. Ele pode fazer aquilo que eu peço, como não. Que Ele pode estar na linha do nosso raciocínio, como também não. Pois bem, Paulo ele planejou essa segunda viagem missionária e a intenção de Paulo aqui era implantar igrejas na Ásia. Assim estava a agenda de Paulo. Ele projetou essa agenda, só que essa agenda, esse planejamento que ele fez com cuidado, não vai se cumprir nessa segunda viagem. É tanto que vai se cumprir na terceira viagem missionária. Esse planejamento que ele fez para a Ásia, abrir igrejas lá na região da Galácia, só vai se cumprir na terceira viagem. Mas aqui, nessa viagem, Deus vai rasgar a agenda de Paulo. Deus vai dizer a Paulo que não. Na estrada que ele vai percorrer, na estrada que ele traçou, Deus vai dizer não para ele.
Veja, no verso 6, quando ele já está na Ásia, quando ele já quer entrar à esquerda para a região frígio-gálata, o texto diz que ele foi impedido pelo Espírito Santo. Veja, meus irmãos, o Espírito Santo disse não para Paulo. É interessante que, porque o Espírito Santo não falou antes, quando ele estava planejando, a gente vai implantar a igreja, vamos passar 3 anos na Galácia ali, vamos abrir igreja. Mas ele pegou a estrada, e quando ele estava se direcionando para o seu planejamento, o Espírito Santo disse não. Mas como assim não? Se Paulo estava indo fazer a vontade de Deus, plantar igrejas, mas nem sempre aquilo que a gente planeja, e às vezes planejamos para a glória de Deus, Deus está. Nem sempre. Acredito que Paulo, sem entender, a gente não sabe o que impedimento foi esse, se foi uma visão clara, específica, que o Espírito Santo falou para Paulo, ou se houve alguma perseguição que ele não pôde ir. O fato é que o Espírito Santo disse não. E aí Paulo continua a estrada, ele podia voltar essa estrada, Paulo podia falar, então, vamos parar por aqui, eu só saio daqui se Deus me falar. Mas diz a Bíblia que Paulo pega a estrada, veja no verso 7, então ele tenta readaptar a sua agenda, e ele vai... E o Espírito Santo, novamente, agora é o Espírito de Jesus, a Trindade aqui trabalhando, o Espírito de Jesus diz não. Observem, meus irmãos, que nem para a direita, para a Galácia, nem para a esquerda, para a Galácia, nem para a direita, para a Bitínia, a voz de Deus era não para a sua agenda, Paulo. A única opção que Paulo tinha, e sem entender, era de seguir a estrada. E, de fato, se você olhar o mapa da segunda viagem de Paulo, Paulo pega uma reta, que ele não podia nem se virar para a esquerda e nem para a direita. Por mais que ele tentava ir para a direita, o Espírito de Jesus dizia não para ele. Meus irmãos, veja que nem tudo que planejamos, Deus está. Nem tudo que a gente coloca no papel, o céu carimba. Deus tem uma estrada para nós, e essa estrada é para o louvor da glória dele. Se a estrada é de sofrimento, ele vai dar graça para passar pelo sofrimento. A gente vive essa teologia americana que a gente não pode sofrer, que a gente não pode sentir um beliscão, uma picada de uma muriçoca, e a gente já está clamando pela misericórdia de Deus, que Deus venha cá. Não, irmãos. Deus dá graça na estrada que Ele quer que a gente trilhe. Os planos de Paulo estavam ali de água abaixo. Nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a esquerda, nem para a direita. A única coisa que ele tinha que fazer, a vontade de Deus para Paulo, é seguir a estrada. A única coisa que Paulo tinha que fazer é colocar o pé na estrada sem entender e ir à frente glorificando a Deus. Meus irmãos, quando Deus fecha quando Deus fecha a porta, quando Deus passa a nossa agenda, a única coisa que devemos fazer é seguir na estrada da obediência. Sem mesmo entender. Veja, meus irmãos, que sem entender, Paulo seguiu a estrada dele. E aí me remete a Abraão, que quando Deus chamou Abraão para sacrificar o seu filho, irmãos, da casa de Abraão para o monte, que estrada foi aquela? Abraão, esse filho que eu te dei, que eu falei que é a minha promessa, eu quero sacrificar. Eu quero que você me dê. Eu quero que você sacrifique, faça um culto com esse teu filho tão amado para mim. Que estrada
é essa? Uma estrada que não tem como a gente imaginar, mas a Bíblia diz que a estrada. Meus irmãos, Deus, ele não mostrou para Daniel o fim da história dele, quando ele escolheu adorar a Deus. E aí, aquela escolha que ele fez de adorar a Deus, ele sabia, Daniel, que traria punição. Deus não mostrou para Daniel, Daniel, dobra o joelho que eu vou te livrar da cova dos leões. Deus não mostrou o fim da história. A gente sabe o fim da história. E talvez qualquer um queria ser um Daniel da vida aqui. Mas quem não queria ver os leões com a boca fechada e não ter poder de atacar a minha vida, a sua vida? Deus não mostrou. Mas Daniel pegou a estrada. Deus não mostrou aos 3 jovens que foram levados para a fornalha. Deus não mostrou que o 4º homem estaria na fornalha. Pelo contrário, eles disseram ao rei: mesmo que Deus não nos livre, nós não vamos nos prostrar. E ele pegou a estrada. Eles pegaram a estrada para a fornalha sem saber que o 4º homem estaria na fornalha. Às vezes, meus irmãos, Deus fica no silêncio e nós nos sentimos sozinhos na estrada. Quantos de vocês já passaram por isso? E eu não estou isento disso. Quantas vezes eu digo: Senhor, cadê o Senhor? Cadê o Senhor nos meus planos? Cadê o Senhor para a minha vontade, para que isso que eu que desejo te apresentei com bom coração? O que é interessante, irmãos, é que essa estrada que Paulo seguiu era uma reta, mas ele acaba numa Egeu. Veja, eu imagino a cabeça de Paulo: estou seguindo uma reta e essa estrada acaba. E até aquele momento Deus não tinha falado absolutamente nada para Paulo. Porque pelo menos se Paulo tivesse ali com a voz, com o Espírito Santo: não esquenta a cabeça, Paulo, vai aí, caminha. E aí, não, Paulo estava ali silencioso naquela estrada, sem Deus falar absolutamente nada. E aí eu me lembro outra passagem de Paulo, que Paulo ora a Deus para tirar o espinho da carne, e Deus fica em silêncio, até que Deus fala para ele: a minha graça te basta. Ou seja, eu não vou tirar o espinho, porque meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. E Paulo, nessa estrada, ele responde a essa intervenção do Senhor, dizendo: agora eu entendi. Quando eu estou fraco, é quando eu estou forte, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa. Aqui estão as minhas dúvidas, aqui estão as minhas fraquezas, e o poder dele se aperfeiçoa. Aí Paulo entendeu isso. Mas veja que nessa estrada, essa reta sem resposta, e ele caminha sem resposta, somente quando ele chega em Troade, no verso 9, que diz assim: Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Somente nessa noite em Troade é que Paulo entendeu porque as portas da estrada estavam fechadas. Porque o Senhor queria que Paulo passasse para a Macedônia, fosse para o outro continente, passasse o mar, entrasse ali para sempre na Europa, e o Evangelho entraria pela Europa. Veja, nisso Paulo sai da Ásia. Na sua agenda, o limite da evangelização do apóstolo Paulo era apenas a Ásia e nada mais. Paulo, naquele exato momento, não pensava ir para a Europa, para a Macedônia. Ele não pensava, não estava na agenda dele, mas estava na agenda do Pai. Ele pega o seu barco, ainda sem entender como seria. Ele passa a Macedônia. E isso não estava nos planos dele. Observe, meus irmãos,
sem estar na sua agenda, o Senhor fez nascer a igreja de Filipe, Tessalônica, Bereia e Corinto, sem estar na sua agenda. Meus irmãos, às vezes a gente quer dizer, a gente não entende os caminhos do Senhor. Nós não entendemos. Eu quero dizer aos irmãos que no sofrimento o Senhor brota coisas maravilhosas, irmãos. Eu morei no sertão da Paraíba, está aqui o pastor Idenildo, que foi meu presbítero lá em Catolé do Rocha. Tem um cactus, acho que vocês conhecem o cactus, né? O cactus é maravilhoso. A superfície toda marrom, seca, sem chuva, e o cactus está lá. Alimenta os bodes, tem água dentro dele, a água, e o bonito é que o cactus, no tempo adverso, ele coloca as suas flores. A gente acha, por causa do sofrimento, o Senhor não está. O Senhor, Ele nos faz florescer em tempos difíceis, em estradas sem respostas. O Senhor nos dá graça de caminhar. Lá na frente, a gente entende que Ele esteve com a gente. Lá na frente, a gente entende que Deus nos capacitou, como diz o Salmo 23, Ele me levou para pastos verdejantes. Uma coisa que devemos aprender, irmãos, que Deus talvez é por causa disso que o apóstolo Pedro diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A única coisa que eu tenho que fazer quando eu estou caminhando e Deus não vai conforme a minha agenda, é lançar sobre ele a minha ansiedade e acreditar: Deus está cuidando de mim. Há um cantor mineiro, e assim eu quero encerrar, chamado Marcos Almeida. Ele compôs uma bela canção, na verdade, belas canções, que tem um capricho poético. E uma das canções, que é uma das preferidas que eu tenho, é Esperar é Caminhar. Só o título da canção já diz muito. Esperar é caminhar. Não é ficar parado e dizer a Deus: olha, Deus, olha, se tu não fizer isso aqui, não. Enquanto Deus não responde, eu vou caminhando na obediência, no meu lugarzinho, onde Ele me colocou. Enquanto os céus não se abrem para que eu veja nitidamente as coisas, esperar e caminhar. Confiar nele, que Ele é o Deus da providência. Ele, como diz Romanos, o apóstolo Paulo, que todas as coisas cooperam para o bem. É assim. O mal está nas mãos do Senhor. Ele não tem um descontrole. A história não está fora de controle nas mãos dele. Aí, para terminar, a letra diz assim: quando espero a chuva chegar, quando eu desejo que Deus mande chuva de bênçãos, diz a canção, tu vens com o teu vento. Diz a canção, quando espero tua voz estrondar, eu quero que esse Deus poderoso fale, arrebente tudo. Aí a canção diz, tu vens com o silêncio. Ele continua, quando eu espero o mar se abrir. Quantas vezes a gente escuta isso, né? O mar vai abrir para você, minha irmã, creia nisso, receba a vitória. Mas aí a canção diz, quando eu espero o mar se abrir, vejo os meus pés sobre as águas. Cadê Deus que não abre esse mar? Aí ele continua, quando espero o fogo arder, quando espero que a coisa vai acontecer, ouço a brisa suave. E o coro dessa canção é maravilhosa, irmãos. É maravilhoso o coro. Diz assim, eu espero em ti, embora sem saber. Como tu dirás, eu não sei, mas esperarei.
que todos nós, irmãos, possamos responder e falar para Deus como Jó respondeu e disse: bem, eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Que Deus abençoe a todos, que caminhemos na estrada que o Senhor está conosco, em nome de Jesus.